hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, equipe, por nos conduzir nesse tempo de adoração. Você pode se sentar. Vamos lá refletir um pouquinho na palavra de Deus. A última mensagem que eu preguei, eu falei sobre manter os olhos fixos em Jesus, estão lembrados? Mantenha os seus olhos firmes em Jesus. E eu estou lá, né? Estou lá porque no dia seguinte, na segunda-feira, já veio pauleira, né? Provação. Mas Deus é bom. Quando a igreja se levanta, gente, o que você acha? Que o inferno fica tranquilo, de boa, assim, né? Tranquilinho? Sim ou não? Não, né? Quando a igreja se levanta, as coisas começam a acontecer, né? As batalhas e as lutas, elas acontecem. E nós precisamos estar preparados para isso. Tudo que nós estamos sonhando e pensando e desejando realizar tem a ver com Jesus e com o seu reino, não tem a ver comigo. Não tem a ver com você diretamente, tem a ver com o reino de Deus, com pessoas alcançando a verdade do Evangelho, sendo transformadas, sendo libertas, sendo curadas. Ontem eu vi um testemunho de um pastor que ele disse que ele se converteu numa fase da vida que ele era jovem e ele tinha um tumor muito sério na perna. E ele foi convidado para participar de um culto, e oraram por ele, e ele foi curado, e assim ele veio para Jesus e toda a sua família, e hoje ele é pastor de uma igreja em Ponta Grossa. Né? E é isso que eu penso, nós precisamos fazer o reino de Deus visto nesse mundo. Tem tanta notícia ruim correndo por aí, não é verdade? Tem muita notícia ruim, muita desgraça. Que assim, você abre um celular, você liga uma televisão, você ouve um rádio, você conversa com o vizinho, de 10 coisas que você ouve, 11 são desgraça. Mas nós temos uma boa notícia para pregar, nós temos um evangelho do reino de Deus. E a gente precisa viver aquilo que a gente anuncia. A gente precisa, de fato, crer naquilo que a gente prega. Então vamos lá, eu dei como tema para a minha mensagem hoje, bem-vindo ao futuro. Vamos falar junto aqui? Bem-vindo ao futuro. E nós queremos falar sobre o futuro, sobre as possibilidades. Nós queremos refletir um pouquinho nessa manhã sobre a direção que o Espírito de Deus está nos dando como igreja. No início do ano passado, Deus falou conosco, com a liderança desta igreja, e isto foi uma tomada de decisão em oração, buscamos a Deus, e o Senhor nos deu uma direção de levantarmos as nossas tendas no centro cívico e virmos para este bairro. Nós simplesmente obedecemos aquilo que o Senhor nos pediu, e agora nós estamos aqui, e nós queremos continuar entendendo o que Deus tem para a gente nesse lugar. Esses dias eu estava conversando com alguém, e eu estava dizendo, olha, nós não estamos fazendo nada, mas já tem muita gente vindo. A gente já está conhecendo muita gente da região aqui. Né? E isso é muito bom. Imagina quando a gente começar a fazer, né? E precisamos começar a fazer meio rápido. Né? Então quero te convidar aí para você abrir a palavra lá em Atos 16, do verso 6 ao verso 10. E eu quero dizer uma coisa, se você quer, de fato, fazer parte desse futuro de Deus, né? Porque o reino de Deus é muito grande, gente. Né? O reino de Deus é muito mais do que uma igreja. Mas eu, no corpo de Cristo, eu encontro o meu lugar e ali eu exerço os meus dons e tenho a minha pequena parcela daquilo que Deus está querendo fazer. E quando a gente se une como igreja, né? Como tem um bordão aí que rola muito solto aí, né? Juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos mais longe. Então por isso que nós queremos nos unir com a igreja. Vamos lá, abriu lá? Se não abriu, olha para a tela que está projetado. Uma passagem de Paulo. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região
da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. O livro de Atos é um livro fantástico, né? Quando eu leio Atos, eu fico falando: Deus, eu quero viver isso hoje, né? Porque se aconteceu lá 2000 anos atrás, o Espírito é o mesmo, a proposta de ir por todas as nações é a mesma, então nós podemos viver isso. E graças a Deus que eu tenho visto muito de Atos acontecendo, mas nós podemos desejar mais. Qual era o contexto aqui? Paulo estava começando a sua segunda viagem missionária. Paulo se converteu lá mais ou menos no ano 35, teve aquela experiência com Deus, ele que era um super religioso, que achava que a vida dele estava zero bala, e que era só ir daqui para o céu e lá sentar à direita do Pai Todo-Poderoso, porque ele entendia assim que a religiosidade dele era uma coisa muito maravilhosa. Ele teve aquela experiência com Deus, conheceu a graça de Deus, e a partir dali ele começou a dizer: eu sou o pior de todos os pecadores, eu sou o mais miserável, mas Deus me chamou, e porque Ele me chamou, eu quero dar a minha vida por esta obra e por este reino. E daí a gente vê tudo o que Paulo fez na história, não somente ele, mas os seus companheiros, e enfim. E é o que Deus faz com todos aqueles que se dispõem no seu reino. Agora ele está começando uma segunda viagem, e o que a gente percebe na história de Paulo é que Paulo era uma pessoa estrategista, certo? Paulo, ele tinha um roteiro de viagem, ele não saía assim, tipo, deixa eu ir andando, não. Ele planejava, ele passava pelos lugares mais estratégicos, pelas regiões mais estratégicas, porque a intenção dele era levar o evangelho de Jerusalém e Antioquia, que era a cidade onde ele fez parte, para todo o resto do mundo. Então, quando você vai estudar o livro de Atos e pega um mapinha e tal, você vai vendo que no ministério de Paulo o evangelho vai como ondas, certo? Primeiro uma onda menor, depois uma onda maior, e depois uma onda maior, e depois uma onda maior, até quando ele chega na capital do império, que era Roma. Então Paulo tinha um roteiro de viagem, certo? Mas neste momento aqui, olha o que o texto está dizendo. Projeta lá de novo, por favor, Silvana, verso 6. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia. Gente, o Espírito Santo atrapalhando o roteiro de Paulo. Como é que pode isso, Porque a província da Ásia era a província mais importante fora da província, da Itália, onde estava a capital do império. E Paulo estrategicamente pensou: nessa segunda viagem eu passo na Ásia e prego o evangelho lá, Mas o texto está dizendo que o Espírito não deixou. Daí Paulo pensou: ok, então vamos para o plano B. Qual que é o plano B? Região Frígio-Galácia, que é um pouco mais alto, que era uma região que ele já tinha passado na primeira viagem. Daí diz o texto, verso 7, quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, uma outra estratégia aqui. Bitínia, que era um lugar mais alto ainda. E o que aconteceu? O Espírito de Jesus não deixou. Gente, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que quem dá direção ao reino não sou eu, nem você, nem conselho da igreja, nem time de levantamento de recurso, nem ninguém. O Espírito de Deus tem o roteiro. E Ele faz como quer, quando quer, e da maneira que Ele quer. É difícil isso para a gente, é ou não é, gente? Você acha que Paulo aceitou numa boa que o Espírito impediu ele de pregar nesses lugares? Eu imagino que ele ficou lá relutando, Mas Deus, como assim, Éder? Se ele fosse parecido com o Éder questiona pra caramba,
ia lá para Deus e fala, mas como Deus? Estava tudo certo, estava planejado aqui, ó. Eu ia pregar a tua palavra naquele lugar, você não está querendo os seguidores, não, né? Mas o Espírito impediu. E ele impediu em duas estratégias. O que a gente aprende com isso, gente? O que a gente aprende com isso? A Bíblia diz lá em Provérbios que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa da boca vem do Senhor. A gente pode fazer planos. Paulo fez os seus planos. A igreja fez os seus planos. Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. É o Espírito da igreja que dirige a igreja. E nós precisamos estar sensíveis a isso. Então a primeira consideração que eu faço nesse texto é que o Espírito de Deus pode impedir a obra. Heresia, Romildo? Não, né? Que bom. O Espírito de Deus pode impedir a obra que eu quero fazer. Mas o Espírito de Deus tem uma direção certa para aquilo que nós devemos fazer. A gente tem uma concepção bem equivocada, né? Porque quando a gente está caminhando na vida e a gente tem um impedimento, logo você pensa em quem? No Espírito Santo? Em quem você pensa, Maris? No capeta. Né? Você pensa no diabo, o diabo está me impedindo. Né? Mas aqui a Bíblia está falando que o Espírito impediu. Tem coisas que são os planos do nosso coração, que não é o diabo que está impedindo, não. É o Espírito de Deus que está impedindo. E o que a gente precisa? A gente precisa ter discernimento, para a gente não falar que uma obra do Espírito Santo é o diabo que está fazendo e não fazer confusão na nossa cabeça. Tem muito crente confuso por aí. Tem uma passagem lá em 1 Tessalonicenses, não precisa abrir, mas que Paulo está falando, olha, eu estava tentando ir até vocês, mas Satanás me barrou o caminho. Então quer dizer, Satanás também barra o caminho. Mas não é só Satanás que barra o caminho. É o Espírito Santo também que diz não. E aqui a gente precisa discernir. E essa palavra aqui, o Espírito não deixou que anunciassem, tem uma ideia de impedir, tem uma ideia de colocar obstáculo, tem uma ideia de proibir, tem uma ideia de pegar os planos feitos e rasgar tudo, amassar, joga no lixo e fala, calma, não é por aí. Eu estou percebendo como pastor dessa igreja que o Espírito Santo está fazendo uma coisa semelhante. Você não acha, Júnior? O que você acha? Né? Porque a gente está vivendo um turbilhão. A gente está vivendo muita coisa louca desde o final do ano passado. Né? E eu estou percebendo que tem alguns impedimentos aí, que não são de Satanás. Que são impedimentos que vêm do Espírito de Deus. E nós precisamos discernir para obedecermos e andarmos na direção de Deus. Eu creio que o fato de nós termos chegado aqui já foi algo que o Espírito de Deus nos conduziu. E agora a gente chega num outro ponto importante aqui, que é o porquê o Espírito Santo tinha impedido Paulo e a sua equipe de viajar. E daí a resposta está na visão. A resposta está na visão que Paulo teve. E olha que coisa curiosa, pena, eu sou professor, né? Eu queria um mapa aqui para mostrar para vocês, mas não é agora que isso precisa acontecer, né? Mas dizem, então atravessaram a Mísia, depois do Espírito Santo já embaçar com toda a programação aqui, então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Se você for olhar no mapa depois, você vai ver que a cidade de Troade ficava no extremo leste da província ali da Ásia, perto do mar Egeu, olhando para Macedônia e Acaia. Estão entendendo a estratégia aqui? Deus levou Paulo para a cidade de Troade. Ele estava assim, que nem eu estou olhando agora, sabe? Para aquele lugar ali que talvez haja um clamor.
E ele levou Paulo e a equipe dele para aquele lugar. E naquele lugar Deus deu a visão para Paulo. E qual era essa visão? Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele não sonhou, ele teve uma visão. Visão você tem acordado, sonho você tem dormindo. Ele teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, daquela província do lado de lá do mar Egeu. Ele viu um homem, e um homem de pé. Por que esse homem estava de pé? Porque havia uma urgência naquele clamor. Havia uma voz que estava gritando, e esse homem, Paulo ouve na sua visão, este homem dizendo: venha para Macedônia e nos ajude. Não foi o Espírito Santo que falou isso para Paulo, foi o homem que estava do lado de lá, que Paulo ouviu gritando. A minha pergunta é: a gente tem ouvido o clamor que está do lado de lá? Ou será que talvez a gente está tão intertido e tão ocupado com as demandas da nossa vida, que nós não conseguimos ouvir que existe um clamor, nós não conseguimos ter uma visão que existe alguém que está de pé, pedindo ajuda, e dizendo: passa por aqui e nos ajude. Deus nos trouxe para um lugar estratégico, e desde que eu entrei neste lugar, e eu olhava por essas janelas, eu via, é o Reino 360. Porque nós não podemos esquecer disso aqui à nossa volta. Nós não podemos esquecer do chamado que Deus tem e da missão que nós temos. E é nesse lugar que Deus está dizendo: tem gente clamando. Há uma visão que já existe e já foi dada. Quando Jesus estava com seus discípulos lá em João capítulo 4, chega um momento da conversa, os discípulos não estavam entendendo nada da missão de Jesus. Quando ele está conversando com aquela mulher samaritana, depois vem um monte de samaritanos para ouvirem a respeito de Jesus. Daí os discípulos estão preocupados com comida, se Jesus comeu, não comeu e tal. E daí Jesus fala para ele: ergam os vossos olhos, porque os campos estão brancos. Ergam os olhos, igreja. Abram os ouvidos. Ergam os olhos para ter a visão. Abram os ouvidos para ouvir aquele que clama nesta visão. E essa palavra que é traduzida aqui por venha para Macedônia e nos ajude, na verdade é muito mais do que isso, tá, gente? Não é assim, dá uma passadinha aqui, dá uma força. Né? Não. Essa palavra significa um clamor com urgência. Alguém que está implorando. E não foi um clamor consciente pelo evangelho que esse homem está pedindo. Ele está pedindo: venha e nos ajude. Esse homem não tem noção do que é o reino de Deus. Mas Paulo entende que o que aquele homem e aquela nação precisa é deste evangelho da graça, desse evangelho da salvação. O que é expresso é uma profunda necessidade, ajuda-nos. Tem muita gente que clama hoje, mas não está clamando para ouvir o evangelho, porque ela nem conhece o evangelho, ou talvez se conhece o evangelho, conhece um evangelho confuso, que não faz nenhum sentido para a vida dela. Mas o clamor é: me ajude. Eu preciso de ajuda. Ontem eu estava aqui pela manhã, conversando com uma pessoa, e de repente alguém bate aqui e me disse: eu preciso de ajuda. E eu preciso ter ouvidos para isso. Eu preciso ouvir este clamor. A igreja não pode ser surda ao clamor desse macedônio, desse homem, dessa mulher, deste jovem que clama. E por fim, vem a resposta. E aqui talvez esteja a grande virada e o grande desafio. Se a gente não está ouvindo o clamor, abra teu ouvido, meu querido.
Se a gente não está tendo a visão, abra os teus olhos e peça ao Senhor para ver. Eu percebo que tem muito crente que está assim, não vejo, não ouço, não falo. Tem muito crente assim. E nós não podemos ficar nessa condição. Porque há uma missão e você precisa rever a tua conversão, o teu entendimento da missão, o teu seguir a Jesus e um monte de coisa você precisa rever. Se a tua vida tem sido assim. Se os olhos estão fechados, peça para o Senhor, para Ele abrir. E para você ver. E para você ouvir o clamor. No verso 10, olha o que diz aqui. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. E esse verso também traz tanta coisa importante. Ele usa 2 vezes a expressão. Qual palavra repete 2 vezes ali? Logo. Tá? Entendeu? Existe uma palavra no texto original, né, que fala, que a tradução talvez mais adequada seria imediatamente. Está entendendo? Porque o logo pode ser assim, sabe aquele logo? Esses dias eu estava esperando um telefonema, né? E daí a secretária da pessoa disse assim, olha, essa pessoa logo vai entrar em contato com você. Eu esperei 1 hora, ela não me ligou. Eu disse assim, bom, o meu logo pode ser diferente do logo dela, né? O meu logo é assim, eu preciso falar em 5 minutos, é urgente. Ela me fez esperar 1 hora. E depois me fez esperar mais ainda, né? Então o logo daquela pessoa, não sei, tem que rever esse logo. Qual que é o logo da igreja? O logo da igreja é assim, ok, estou vendo, ouvi a necessidade, logo iremos atender. Daí passa 15 dias, né? Como diz uma frase, né, clássica aí nas ONGs que fazem serviço social, eles dizem assim, a fome tem pressa. Ou você acha que aquele macedônio podia esperar assim, uns 15 dias para Paulo reorganizar a viagem dele? Tipo assim, ó, aguenta aí, tá? Ok? Entendi, agora a gente precisa comprar passagem, precisa rever, eu preciso ver com o pessoal aqui como é que a gente faz. Não, logo. Imediatamente. Agora você está entendendo a visão. Ela explicou os impedimentos que aconteceram lá atrás. E quando Paulo teve essa visão, ele disse assim, agora eu entendi por que o Espírito me impediu. Porque existe algo mais urgente que eu não estava entendendo e não estava conhecendo. Mas o Espírito de Deus me mostrou. Então a resposta diante disso não é amanhã. Não é daqui 1 semana. Não é vamos primeiro acertar todas as coisas, mas é imediatamente. E essa resposta, meu querido, só vai acontecer se a gente entende a visão. Se você não entendeu a visão, o teu logo vai demorar 1 ano para acontecer. E às vezes a gente se depara com situações assim. Ok, puxa vida, uma necessidade. Vamos pensar no que podemos fazer. E o logo fica para depois e depois e depois. E daí tem uma outra coisinha curiosa no texto ali, que ele fala, logo, depois dessa visão, quem resolveu partir? Quem resolveu partir? Quem resolveu partir? Em que tempo verbal está ali? Né? Tempo verbal não, o pronome ali está na primeira pessoa do plural. Nós resolvemos partir. Ah, mas quem teve a visão não foi Paulo? Paulo, vai você que teve a visão, eu não tive. Nós resolvemos partir. Isso aqui está uma coisa importante aqui, igreja. Uma coisa importante aqui. Paulo teve a visão. Mas a equipe de Paulo, quando Paulo compartilha a visão, fala o quê? Te vira, negão, é tua. Vai.
eu não tive a visão, eu não ouvi nada. Ou então, aqueles mais espirituais, né, na equipe de Paulo. Apóstolo Paulo, você me dá 15 dias para eu orar, para eu ver se de fato isto vem da parte do Senhor, e também saber se eu tenho parte nesta história. Entendeu, gente? Estão entendendo a mensagem? Nós resolvemos partir. E sabe o que isso me diz? Me diz de uma unidade, de um mesmo coração, de um mesmo sentir. Tamo junto. Deus dá a visão. E logo, pessoas se unem e falam, tamo junto. Eu quero fazer parte. Porque esta pessoa que decide fazer parte, sem precisar buscar de Deus a palavra, o anjo manifestado, para entender que é o meu papel, é uma pessoa de grande fé. Porque ela crê na visão do outro. Quantas vezes eu, no meu ministério, lá na missão, eu criei na visão de outras pessoas. Não precisei questionar porque existia unidade. E quando foi compartilhada a visão, eu disse, estamos junto. Isso é um princípio importante, servir a visão de alguém. É um princípio para quem quer liderar. E essa é a resposta que nós temos que dar como igreja. Tem muita gente que sofre da síndrome de Tomé. Né? A síndrome de Tomé é aquela, né, que os discípulos chegaram para Tomé. Né? Jesus resolveu aparecer para os discípulos num dia que Tomé decidiu não comparecer. Né? Estava todo mundo lá, Jesus se mostrou para todo mundo ficou maravilhado. Tomé perdeu essa, o mais curioso e o mais encrenqueiro da turma perdeu. Daí, quando os discípulos falam, nós vimos Jesus, Jesus ressuscitou. Ele fala o quê? Calma. Eu só creio se eu ver, se as minhas mãos tocarem. Pensa ter uma pessoa assim no time, Rafa. Hã? Pensa ter uma pessoa assim junto contigo. Olha que animação, né? Você está lá cheio, é Deus, vamos e tal. Daí o cara fala, não, espera lá, eu preciso ver. E daí Jesus dá uma atravessada em Tomé, né? Quando Jesus encontra com Tomé, Jesus dá uma atravessada de leve e ele diz assim, Tomé, bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Pá! Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Não importa se eu não tive a visão. Importa se eu creio e eu quero fazer parte disso. Eu sempre digo, meus queridos, e eu tomo isso para mim, como Reinaldo, servo de Jesus, discípulo do Senhor, que tem um chamado de Deus, nada a ver com pastorado, a pessoa. Eu sempre digo o seguinte, Deus, eu não quero ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero perder essa onda. Né? Porque assim, se eu não fizer, por exemplo, se a equipe de Paulo lá, meia dúzia decidisse, eu não sei, acho que eu não vou com você, você acha que a obra ia parar? Você acha, meu querido, que a obra vai parar por tua causa? Não. A obra continua. Mas eu não posso ficar de fora. E para eu não ficar de fora, eu preciso resolver junto com aquele que tem a visão. Estamos juntos. Porque o Espírito que está falando é o mesmo. Porque o Espírito que está movendo é o mesmo. Essa coisa espiritualizada que está existindo hoje dentro da igreja, não fala de unidade, fala de divisão. Quando alguém diz, eu vou orar. Gente, eu falo isso porque eu ouço muito isso. E talvez você que é líder ouça muito isso. Né, Cris? Eu vou orar para saber o que Deus quer. Tudo bem, você pode orar, querido. Né?
Mas o espírito precisa ser um espírito de unidade. E a nossa resposta tem que ser: resolvemos partir, estamos juntos. Isso tem a ver conosco, não com uma pessoa. O reino de Deus não é um reino de pessoas cheias de egos quererem fazer aquilo que elas querem, construir os seus castelos. Não, Deus não abençoa isso. O reino de Deus é feita de gente que olha os campos e se coloca para servir. Lá no verso 10 tem uma expressão bem importante que diz assim: pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado. Eles entenderam, os impedimentos foi por causa disso. Deus nos chamou, vamos seguir. E aqui ele fala, esta palavra tem uma ideia de pessoas unidas, pessoas que se mantêm juntos, pessoas que compram a briga, pessoas que dizem: conta comigo. Sabe aquela coisa, é tão legal quando você compartilha uma necessidade, né? Qualquer que seja, e de repente chega alguém para você e fala: cara, conta comigo. Ele não precisa sentar na tua frente e dizer: Éder, me explique direitinho o seu projeto. Eu preciso ver quanto que vai custar. Eu preciso tempo para pensar se eu estou junto ou não. Mas é tão legal quando você compartilha alguma coisa que é claro que é uma visão de Deus. E alguém diz: eu estou junto, conta comigo. Queridos, você crê que Deus tem muito mais para nós como igreja do que a gente já viveu nesses 22 anos de igreja organizada? Crê? O amém está bem fraquinho, tá? Mas vamos tentar de novo. Você crê que Deus tem muito mais e tem um futuro aí cheio de trabalho, de desafios, de reino expandido para a gente como igreja? Sim. Você está entendendo que essa parte é sua também? Que a gente não consegue fazer sozinho, que a gente precisa estar numa equipe. Não é o eu, é o nós. Não é o que tem a visão. É a igreja. Paulo não teve mérito nenhum porque ele teve a visão do macedônio. Ele foi simplesmente um instrumento de Deus para chegar e falar: entendi por que o Espírito nos impediu. Agora eu preciso de vocês, vamos junto. Não há mérito em nada que a gente faça, o mérito é todo do Senhor. E a gente precisa se unir, e a resposta tem que ser essa. Porque maior do que os meus sonhos, do que as minhas vontades, do que as minhas percepções, é o clamor de alguém que muitas vezes eu não estou ouvindo. Mas o Espírito de Deus sabe quem que está clamando hoje. E a igreja precisa ser uma igreja conduzida por esse Espírito. Porque muitas vezes Deus pode, já fez e irá mudar os nossos scripts e os nossos roteiros. Como talvez fez com tudo que aconteceu do final do ano para cá. Ele mudou o nosso roteiro. Mas nós precisamos entender que tudo isso é uma ação do Espírito. E a gente precisa resolver se posicionar. Como igreja, a gente precisa decidir, ouvir e obedecer o clamor do macedônio, porque isso vem do Espírito de Deus. Não é uma vontade humana, mas vem do Espírito de Deus. Então fica aqui, meu querido, o desafio. Isso tem a ver sobre o nosso futuro nesse lugar. Bem-vindo ao futuro. E eu quero dizer para você, igreja, quando Deus nos der, já nos deu, mas nos dará visões, seja aquele que diz: eu estou junto. E que a gente não espere um mês, 15 dias, uma semana, mas que a gente se posicione e fale: Senhor, imediatamente a minha disposição é te obedecer. O que aconteceu com isso? O Evangelho foi pregado em toda a região da Acaia e Macedônia. O Evangelho chegou em Atenas, Corinto, as capitais da civilização romana.
civilização grega, né? Que tinham a mente e o conhecimento humano como a sua verdade. E o Evangelho foi lá e desbancou tudo isso e pregou a verdade do Evangelho transformador. E daí você vai ver o tanto de coisas que acontece nesta região, depois que o Espírito conduz Paulo. Não sem lutas, não foi sem lutas, mas o Evangelho se expandiu por toda aquela região que hoje faz parte da Grécia, parte da Europa, e ali o Evangelho foi plantado nessa segunda viagem. Então nós temos este desafio, e eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero que você entenda 3 coisas importantes aqui. A primeira delas é que os impedimentos também podem vir do Espírito de Deus. Não pense que tudo é o diabo, é o inimigo. O Espírito também nos impede. E eu entendo que em muitos aspectos o Espírito tem nos impedido de coisas. Segundo, existe uma visão. Esta visão já foi dada. Terceiro, você precisa decidir se você vai obedecer, se você vai somar, se você vai estar junto. Olha, Deus, assim é o reino. Nós não somos imprescindíveis no reino de Deus. Tudo diz respeito a Ele. E você que está assistindo a gente de casa, da mesma forma você responda ao Senhor. Jeremias 29:11, Deus fala: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tem uma outra tradução que fala que Deus tem para nós esperança e um futuro. Deus tem um futuro de esperança para a tua vida, para a minha vida, para esta igreja. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor da igreja. E eu preciso fazer parte disso, eu devo fazer parte disso. Eu preciso escolher responder isso para o Senhor. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que a gente ouviu aqui. Obrigado, Senhor, pelos desafios. Como eu me sinto animado diante de desafios. Haverão muitas lutas, e elas têm existido. Mas Deus, o reino de Deus é maior. A vontade do Senhor é perfeita. E é nessa direção do Espírito Santo que a gente quer andar. É neste mover do Teu Espírito que a gente quer viver. Deus amado, que nós como igreja possamos responder sim à visão do Senhor para a gente. A visão já foi dada. A visão é esse lugar. Macedônios, ou pessoas do Vila Marta, do Tanguá, do Marinoni, de Almirante Tamandaré, se levantam clamando por ajuda. E nós queremos dizer: Senhor, nós vamos partir e vamos te obedecer imediatamente. Não conseguimos fazer essa obra sozinhos, precisamos estar juntos. Precisamos do apoio, precisamos da força, precisamos do poder que existe sobre a igreja de Jesus Cristo. Aquele poder que o Senhor disse que a igreja teria e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra esta igreja. Nós queremos ser esse reino que avança. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos força para avançarmos. Em nome de Jesus. Amém.